Olá, amantes da música brasileira! Espero que vocês não se incomodem com um vídeo bem menos agitado, bem mais blasé, bem mais vamos sentar e conversar um pouquinho, porque hoje eu vou responder algumas perguntas de vocês. A gente pediu para vocês mandarem perguntas lá na nossa comunidade aqui no YouTube mesmo, então se você não recebeu essa notificação, fiquem atentos na nossa comunidade para que você também mande perguntas da próxima vez, para que eu consiga conversar um pouquinho com vocês, não é? Um pouquinho das curiosidades que vocês têm sobre as minhas opiniões sobre determinado assunto. E lembrando que o importante aqui é saber de opinião musical mesmo, que a gente, enfim, fala de música, então vamos falar um pouco sobre as opiniões musicais, esquecer um pouco a opinião pessoal de qualquer outra coisa, principalmente política, que fique fora disso, que, meu Deus do céu, vamos nem pensar nesse assunto aí, porque é complicado. E espero que vocês também fiquem, não se incomodem, que esse vídeo não vai ter edição basicamente nenhuma. Não tem edição nesse vídeo, porque é um vídeo feito mais para responder as perguntas, sem tanta firula, sem tanto pra que isso, sem tanta minesquência, vamos dizer assim. Então, sem mais delongas, vamos lá começar aqui as perguntas de vocês, que eu espero respondê-las com muita dignidade, não é? Eu vou ler aqui, tenho uma telona aqui do meu lado, eu vou ler para vocês, vai aparecer aqui para vocês na telinha, tá bom? O Vanildo Félix. Pera aí, ó. Problema de sem edição é isso, ó. A rua barulhenta. Ei, meu Deus do céu. Então vamos lá. Continuando aqui. Juscelino, o Vanildo Félix. Juscelino, ele pergunta, né? Juscelino, qual papel você atribui à música na redemocratização e na mudança dos costumes dos brasileiros? Não é? Assim, o papel da música na mudança dos costumes dos brasileiros é muito grande, embora ela seja imperceptível, não é? Assim como a cultura. A cultura em geral é uma coisa que muita gente acha que não vale a pena investir porque é imperceptível. Muita gente não consegue ver a importância da cultura porque muita gente não consegue perceber a cultura agindo, né? Porque a cultura age de uma maneira muito gradativa e muito lenta e às vezes muito não na nossa cara, né? Muito invisivelmente ela vai transformando. E assim os costumes dos brasileiros vão ser moldados sim através das nossas canções. Sempre foi assim, sempre será assim, não só das canções de mais sucesso, mas das canções também de menos sucesso. Né, ou de menos fama, como eu costumo dizer, a diferença de fama e sucesso. As músicas de fama são essas músicas de mercado, a música de sucesso é aquelas que perduram, né, que passam o tempo, como por exemplo um Garoto de Ipanema, que a gente vai cantar para sempre, ou um Aquarela do Brasil, enfim. E a redemocratização aqui que ele pergunta é muito importante. Qual o papel que eu atribuo à redemocratização? É muito importante o papel da música na redemocratização. Mas eu acho que essa pergunta vem porque a gente sabe que a música foi muito importante em períodos de grande repressão, né? O período da ditadura militar, ou como muitos gostam do eufemismo, regime militar. Eu jamais vou defender qualquer coisa que seja autoritário, qualquer coisa que nos tire direito, qualquer coisa que nos prive de sermos minimamente livres, né? Eu sei que a democracia, muita gente é decepcionada com a democracia, muita gente vai falar, nossa, mas olha como é hoje o mundo, olha como é essa democracia. De fato, a democracia tem os seus deslizes, tem as suas falhas, mas ainda é o melhor dos modelos, ou, para não dizer melhor, o menos pior dos modelos, não é? Porque você ainda escolhe, não é? Você só é manipulado de umas outras formas, infelizmente, com a nossa falta de educação, falta de estrutura cultural, aí você acaba realmente sendo facilmente manipulado e a democratização acaba sendo uma coisa de pessoas manipulando você para que você eleja os mesmos, ou eleja por bobagens, eleja o cara porque o cara é mais engraçadinho, sabe? Então, assim, mas ainda é importante a redemocratização do Brasil, foi muito importante, e a música, a importância dela na redemocratização é justamente mostrar que é importante uma democracia, que não é legal ficarmos atrás de um passado que ainda bem não temos mais e hoje somos livres para falar o que quisermos, né, e para sermos quem nós somos. Então eu acho muito importante a música cada vez mais estabelecer que a democracia é o que temos de menos pior, e a música ela vem fazendo isso, né, de uma certa forma também. É lógico que na época do período do regime militar, como se tinha
algo a se combater, então as músicas tinham uma criatividade imensa, né? No conflito a arte se sobressai melhor, então tem tudo isso de fator para que a gente pense que as músicas do regime militar eram muito boas, né? E hoje, na redemocratização parece, ou na democratização que estamos hoje, parece que não tem lá grandes coisas, né? Mas tem sim, senhor, e é muito importante estabelecer que a democracia é o menos pior dos regimes. Vamos lá. Natália Nogueira. Vamos lá, Natália Nogueira pergunta aqui para mim. Todos nós estamos acostumados a ouvir que MPB é coisa de velho ou algo parecido. Hoje, o que você pensa sobre isso? Tendo em vista os hits que emplacam de forma chiclete na cabeça dos adolescentes e a vitalidade da MPB. Essa coisa de que MPB é coisa de velho é porque geralmente MPB é atrelada à imagem de Chico Buarque, de Vinícius de Moraes, de Tom Jobim, de João Gilberto, né, Gil, Caetano. Então esses caras já são da década de 60, né? Uma parte deles, né? Lógico, Vinícius e Tom são de antes ainda e o João Gilberto também. Mas, como sempre é atrelado a esse pessoal, quando se fala MPB, imediatamente vem um desses na sua cabeça. Então a pessoa, eu acho que quase que inconsciente, fala, pô, mas isso já passou, isso é coisa de velho, né? Isso é uma coisa de... Pô, né? Então eu acho que eles falam que é coisa de velho basicamente por isso. Mas assim, é complicado, né? Porque aí você fica atrelando a MPB a isso, mas a gente não atrela a MPB atual, a MPB nova, né? Ou seja, quando você pensa em Marcelo Genesi, Lineker, Johnny Hooker, que são coisas bem jovens assim, né, que flertam com muitas coisas da atualidade, que flertam com uma dinâmica muito mais atual, que é menos pegada ao passado. Talvez o Marcelo Genesi seja um pouco mais, mas o Hooker e o Lineker não. E assim, aí as pessoas não olham aquilo como MPB. Parece que MPB ficou sendo Caetano, Gil, como se tivesse que inventar uma outra classificação, um outro gênero para eles. Mas não, é MPB sim. Tudo isso que está de novo aí é MPB também, mas isso é aquela coisa que nunca vai mudar. Não adianta a gente querer falar que não é coisa de velho, a gente vai ficar dando murro em ponto de faca, né? Não adianta, porque a galera está estabelecido que é coisa de velho, MPB é coisa de velho, MPB é coisa ultrapassada, né? MPB é coisa de quem consegue ainda ouvir um disco, né? Que é uma coisa que muita gente já não tem paciência de ouvir, muita gente já está nas plataformas digitais aí, no Spotify, Deezer e afins, não é? Então o MPB acaba sendo rotulado como uma coisa de velho, como essas práticas acaba sendo rotulado como de pessoas, pelo menos, que tem uma alma mais parada, uma alma mais contemplativa, né? Que a gente, no frenetismo de hoje em dia, não vai ter essa disposição de ter... De ser tão compassivo assim, de analisar uma coisa ou de saborear uma música, um disco com mais calma e com mais placidez, não é? A gente tá muito frenético. Talvez MPB é coisa de velho porque é uma coisa que você ainda precisa apreciar para pegar as camadas, né? Para pegar tudo aquilo que aquela música está te oferecendo. A música de mercado de hoje, música mais rápida, né? Então elas vão oferecer bem menos, vão oferecer coisa muito mais para dança, muito mais efêmeras e é isso. Creio que é isso. O Luso Incrivilhoso, olha o nome, o Luso Incrivilhoso pergunta qual a sua banda de rock preferida. Ele especificou banda de rock. E aqui a pergunta está aberta para internacionais, não é? Mas eu acho que eu vou manter os padrões do canal aqui, sendo um canal de música brasileira, né? E tem muitas bandas internacionais que eu gosto muito. Tá bom, vou falar uma banda que talvez a minha favorita internacional e talvez a minha favorita nacional. Minha favorita nacional é os Mutantes. Os Mutantes eu acho que é uma banda que já naquele período transcendia o seu tempo e até hoje quando você vai ouvir você fica impressionado com a qualidade dentro daquela bagunça, dentro daquela maçaroca que eles propunham. Então eu acho que os Mutantes assim acaba sendo minha banda favorita porque sempre que eu volto para eles eu falo, cara, existiu esse trio genial aqui no Brasil. E banda internacional, eu vou ficar com a banda de um artista espetacular que é o Fred Mercury, né? O Queen talvez seja a banda de rock que eu mais saboreio, assim, por ter aquele leve flerte com a música erudita, não é? Por ter aqueles acordes dissonantes, uns diminutos no meio. Eu adoro quando o rock, que é uma coisa tão quadradinha, começa a se entortar aos poucos. E o Queen faz isso muito bem, então eu vou ficar com a banda favorita nacional, Mutantes, e a banda favorita internacional, o Queen. Adoro o Queen.
O Estevam Duarte fala, aqui, parece que é mais uma sugestão e não uma pergunta. Assim. Fale da música e sua harmonia em cada década e alguns cantores que não estão na mídia, como Paulo Diniz. Beleza, legal, eu vou dar uma olhada assim. O Paulo Diniz já aparece nas nossas conversas muito, né? A gente, né, o tempo passa, telefono e você já não me atende mais. Né, músicas assim que fizeram parte da nossa adolescência, da nossa infância. Meu pai adorava o Paulo Diniz. A gente tinha uma coletânea do Paulo Diniz que a gente tocava muito. Tinha uma música dele que agora não me recordo o nome, mas que era... Não, recordo o nome sim, era Vou-me Embora, que eu achava espetacular. Vou-me embora, vou buscar a sorte, caminhos que me levam não tem sul nem norte. Né, que tinha aquela parte que ele falava, quem disse que ia trazer até hoje não trouxe. Olha a melodia que bonita. O bem de se fazer a vida amarga doce, eu não espero do mundo, pouco me importa se o velho é sábio, se a menina é louca, se a tristeza é muita, se a alegria é pouca. Se José é fraco, se João é forte, eu quero a todo custo encontrar a sorte. Eu adorava essa canção. E o Paulo Diniz, não é? Assim como ele, tem muitos outros esquecidos, não é? A gente podia falar de tantos outros, até os não vivos, né? Como por exemplo, o Itamar Assunção, não é? Que eu vejo falar pouquinho também, embora se fale mais do Itamar Assunção, talvez. Mas queria falar de algumas outras pessoas fora desse circuito aí. O Hildon, fala-se pouco dele. Tem também o Walter Franco, fala-se pouco. Arnaldo Brandão, que fez parte lá, até com Caetano, teve muito junto com Caetano. Então tem muita gente aí fora, talvez dos holofortes, né, que a gente não fala tanto e que é importante. Agora, essa primeira pergunta tem que ver se ela é técnica, se ela é da parte técnica, por exemplo, a harmonia na música brasileira em cada década. Né, porque a harmonia do samba, né, a harmonia, o campo harmônico, né, que eles utilizavam, era uma harmonia até em certa medida simples e ficou um pouquinho, se complicou um pouquinho mais na era do rádio, né, no samba canção, se complicou muito, ficou muito mais sofisticado na bossa nova, ficou um pouco mais estranho na tropicália, aí perdeu muitos elementos já aqui no rock dos anos 80, por eles estarem simulando uma coisa mais de punk rock, então era mais 3 acordes básicos, né, às vezes bicordes, que até tiram a possibilidade de maior ou menor, eles tiram a terça, então bicorde fica sendo um bicorde, o mi maior ou menor fica mi, ou seja, você tem que ver se é tecnicamente a harmonia que ele está falando, mas tem que ver também se vai interessar para o grande público falar tecnicamente das harmonias. Não é? Muito obrigado aí ao Estevam Eduardo pelo comentário. Areilton Martins, Juscelino, quais filhos de artistas seguem caminhos na música brasileira? E que é bom estarmos atentos. Exemplo, Maria Rita, Diogo Nogueira, Os Velozes, Chico Chico e etc. Olha, dessa lista que você falou aí, eu queria frisar o Chico Chico, cara. É um garoto, primeiramente, que me emociona, porque lembra da mãe dele, que é uma artista espetacular, talvez uma artista até subestimada. Eu vejo que a Cássia Eller, ela tinha que ser lembrada como uma das grandes mesmo, ser comparável a Elis Regina. Porque você fala que, você comparava a Cássia Eller a Elis Regina, você tá ficando maluco. Mas não era pra ser maluquice. A Cássia Eller é espetacular. A versão de... Qual é a música do Chico? Partido Alto. Partido Alto é uma música que ela interpretou como ninguém. Né? E fez um malandro carioca, um favelado, uma coisa que eu jamais tinha visto. Deus é o cara gozador, adora a brincadeira, pois pra me botar no mundo tinha o mundo inteiro, sabe? É uma coisa assim que é uma interpretação fina, né? A Cássia Eller, ela conseguiu buscar o que tinha de mais fino numa interpretação e o que tinha de mais de nuance, né, nessa música aí, que eu achei espetacular. E o Chico lembra muito a voz dela, lembra muito o jeito dela. O problema é ele se perder um pouco, né? Ele só não pode se perder muito nessa comparação com a mãe, que é complicado. Né? Aí complica mesmo, né? O Chico ele tem que seguir um caminho muito dele. Peraí que tem um batucador aqui. Beleza? Foi! Agora tem outros nomes também aqui. Por exemplo, Maria Rita, Diogo Nogueira, que você botou aí, eles já são mais de uma geração
anterior. Isso que aparece recentemente, por exemplo, o Tim Bernardes, que é filho do Maurício Pereira, dá para colocar nesse balaio aí, um garoto assim espetacular, um artista que tem se mostrado incrível. Eu me impressionei também com Chico Brown, né, que no disco do Caravanas, lá do Chico Buarque, ele apareceu e é uma coisa assim maravilhosa as músicas dele. Então, o Chico Brown também é um cara que eu gosto bastante dessa nova geração aí, não é? Então, vamos ficar atentos nesse povo aí. Muito boa essa pergunta, assim, a gente pode até fazer um vídeo especial falando sobre esses filhos desses artistas e quem promete. Eu tô doido pra ver esse Chico despontar, porque arrepia ver ele cantar por conta de lembrar da fantástica Cássia Eller, uma das maiores artistas da música brasileira, uma cantora espetacular, tá bom? Agora, o Adams de Oliveira e Silva. Gostaria que você falasse sobre o fato do Raul Seixas ter feito músicas de diversos gêneros. E você acha que ele se importava ou acompanhava artistas como Metallica, Guns N' Roses, Queen e David Bowie? Vou começar pela segunda pergunta aí, né? Eu acho que não. Eu acho que o Raul, ele teve aquelas referências do início pra ele, porque quando passa da sua época, as coisas que vêm novas, você vai pegando um pouco, né? E o Raul Seixas parecia esse cara já resolvido e não gostava de pegar essas coisas novas. Não é que estava aparecendo assim, ele não era muito de ouvir, ele não parecia ser muito de ouvir o Metallica, de ouvir o Guns N' Roses, de ouvir o Queen, de ouvir o David Bowie, não parecia muito dar bola pra essa galera não. Então, pelo menos é o que me parece, é o que eu vejo. Agora, o fato do Raul ter feito vários gêneros só mostra o gênio que ele era. O Raul Seixas era um gênio, que muita gente fala o cara do rock, mas ele era muito mais que o cara do rock, não é? O cara fez samba, o cara fez sertanejo, o cara fez música caipira, o cara fez música gospel, o cara fez reggae, enfim, ele sabia transitar por gêneros de uma maneira muito habilidosa, né? Muito hábil. Quando você vê o Tu És, um denominador comum lá da minha vida, né? Você vê que é uma música bem jovem guarda, que você fala, caramba, que impressionante. Quando você vê aquele tango Pra Minha Morte, você vê que é um tango totalmente com a alma de tango, tango rasgado, um tango dramático. Ele conseguia botar a alma daquelas coisas nas músicas. Então, eu acho que o fato de ele fazer música de diversos gêneros é porque ele era capaz de fazer música de diversos gêneros. Isso que impressiona, né? Vamos lá, William Queiroz diz, Juscelino, faça um vídeo falando sobre o Paraibiru, a obra do Zé Ramalho e Lula Cortez, considerado o disco mais raro do Brasil. Não sei se é o mais raro do Brasil, mas eu sei que ele é maravilhoso, é um disco assim importantíssimo e a gente sim vai falar desse disco. Fica tranquilo, William Queiroz, a gente vai fazer. A gente tem feito pouco aquela série que a gente seria a série Encarte, que a gente fala da história da feitura de um álbum, né? A gente fez muito pouco esse quadro, muito também por conta da Vinilteca, que chegou fazendo a mesma proposta. Eu percebi que os meninos estavam fazendo super bem, então eu falei, poxa, eu vou tentar fazer outras coisas para deixar um caminho mais livre para eles, né? Mas enfim, não está morto, não é um projeto que a gente vai deixar de fazer, mas tem essas ressalvas aí, não é? Matheus Rezende, Juscelino, para vocês do Musicalia, quem são os artistas mais autênticos do nosso maravilhoso cenário musical? Aqui é uma pergunta dificílima, né? Porque somos cheios de artistas autênticos. Não é? É muito difícil a gente chegar e falar para você, olha, quem é o mais autêntico, quem são os mais autênticos. Dá para citar diversos. Por quê? Porque a gente não tem a padronização que tem, por exemplo, um mercado estabelecido musical. Por exemplo, nos Estados Unidos existe muita padronização. Quando você vê as cantoras lá, as cantoras realmente cantam muito bem, são cantoras afinadíssimas, cantam com melisma, fazem todo tipo de técnica possível, mas você percebe que é muito difícil diferenciar uma da outra. O problema é quando o padrão é muito alto, você chega num padrão, né? Você chega numa fórmula de fazer. Por exemplo, a música erudita. A música erudita é o auge do padrão, é o auge da qualidade. Você vê os tenores cantam basicamente iguais, né? As sopranos cantam iguais, né? Só quem conhece muito de ópera vai conhecer a nuance de a diferença de um para o outro, né? E aqui na música brasileira não, como não tem todo esse estudo, como a gente
é menos, a gente acaba ganhando muitas personalidades diferentes, né? Musicalmente falando. Por exemplo, você vai ter um Chico Buarque, aí você vai ter um Caetano, que é totalmente diferente, você vai ter um Belchior, que é totalmente diferente, você vai ter um Raul Seixas, que é absolutamente diferente, um Zé Ramalho, que é único, né? Você vai ter um Fagner, onde você tem um Fagner, uma pessoa cantando igual o Fagner, né? Então, assim, aqui você encontra diversos tipos de artistas com suas originalidades. Então, é muito difícil você encontrar os mais autênticos, né? O que eu posso dizer, pessoas fora do circuito, né? Fora do mainstream e também que não queira dialogar de qualquer forma com o mainstream, que não queira fazer, como é que eu vou dizer, não queira flertar de maneira nenhuma com nada que está aí, talvez seja o Rogério Skylab, né? É um artista que eu tenho um absoluto respeito, ele faz uma estética um pouco mais perigosa, né? Porque ele trata ali de temas escatológicos, ele brinca com coisas que não combinam, né? Que eu tô chamando de antissemiótica, né? Aquela coisa que se choca. Às vezes é uma música muito bonitinha, uma baladinha muito lindinha falando de um assassinato em série, sabe? Ele faz essa coisa assim que deixa ele, dá a ele um aspecto de uma certa originalidade, não é? Agora eu vou colocar também um clássico aqui, que é o Adoniran Barbosa. Eu acho o Adoniran Barbosa de uma originalidade incrível. Apesar do personagem que ele fazia, falando errado, daquele jeito paulista, tudo assim, ser um personagem do Oswaldo Molles, né, chamado Charutinho, ele incorporou esse personagem muito bem, o personagem foi feito para ele e ele levou para a vida, e eu acho isso de uma originalidade única. Adoniran Barbosa é impressionante, não é? Vamos lá, Gabriel Soares. Olha isso aqui, gente. Juscelino, você toparia fazer um musical sobre a Tropicália? Isso... Aí eu fiquei em dúvida agora, isso é uma proposta? Isso é se eu toparia caso acontecesse? Eu creio que sim, né? A Tropicália é um movimento maravilhoso, a Tropicália é um movimento que eu gosto bastante. O nome do meu canal tem a ver, né? A música com Tropicália, Musicália. Então eu acredito que eu faria sim, dependendo, e tem que ver também que função, né? Eu escrevo, né? Eu escrevo para teatro, eu sou dramaturgo e tudo e tal. Já fui ator, mas eu acho que eu não tenho nem tesão para atuar mais, né? Que função que eu faria, ou direção musical, poderia ser também. Que função que eu faria nessa Tropicália? É uma proposta, né? O que você está fazendo um musical Tropicália? Se estiver fazendo, me manda, me avisa aí pra gente divulgar aqui pra você, tá bom? Muito obrigado aí, Gabriel Soares. Faria sim, com todo prazer. Agora aqui, EDM Music, né, 2017, parece que tem um 2017 aqui. Olá, como você vê a cena atual da música popular brasileira? A cena atual da música popular brasileira é muito complexa, porque o que acontece? Eu vejo uma inflação de qualidade, né? Ou seja, tem muita qualidade, está sobrando qualidade, está transbordando de qualidade, mas não tem, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente já não está dando conta de assimilar tudo, né? Ou seja, se você for procurar de fato, é um artista novo por dia. É impressionante a qualidade com que a gente está produzindo, porque hoje em dia um home studio que antigamente, olha lá, uma moto, um home studio que antigamente não poderia fazer nada, né? Agora faz o que quiser, né? E faz com uma extrema qualidade, o que era impossível antigamente. Ou seja, estamos criando grandes músicos, grandes compositores e grandes sons, né? Tecnicamente o som vem muito bom. E isso é um por dia se você procurar, cara. Então, às vezes, a gente não dá conta de assimilar com mais tempo aquele artista, porque você consumiu esse artista num dia, vem no outro dia, você encontra outro e já começa a consumi-lo também, vem no mesmo dia, você já encontra outro nesse mesmo dia, ou seja, está tudo muito rápido. Há uma inflação de qualidade aí, ou seja, isso é muito bom por um certo lado, mas muita gente vai se perder nesse balaio, muita gente não vai ser ouvida e muita gente boa, é uma pena. Mas é o cenário que a gente tem hoje, né? Um cenário que democratizou a parada, mas também que bagunçou um pouco da falta da centralização, né? A gente não sabe mais para onde ir, então tem muita gente. Se você conhece artistas novos, né, que tem muitos por aí, deixe nos comentários aí para que a gente acompanhe também, né? Porque, poxa, é muita gente. Quais são as bandas de álbuns ruins que você gosta? Quais são as bandas e álbuns ruins que você gosta? O Felipe Araújo perguntou. Essa pergunta era um pouco capciosa, mas eu até entendo essa pergunta. Antigamente eu diria que eu gosto muito dos artistas tidos como brega, sabe? Reginaldo Rossi, Odair José, Valdir Soriano, Fernando Mendes, Paulo Sérgio. Adoro essa galera, adoro, assim, ouço assim
fácil tudo deles, do mesmo jeito. Eu sei que é muito raso tudo, mas eu ouço bastante. Só que hoje em dia já não é já não é tão feio falar isso. Antigamente, quando eu falava isso, o pessoal falava: como assim você ouve esses caras? Os caras, pô, as músicas de plástico, as músicas, né, sem profundidade. E hoje não, hoje o pessoal virou um cult assim que o pessoal gosta. Eu vou citar então um álbum que sempre que eu falo o pessoal fala que eu odeio, mas eu adoro muito. É o álbum da Clarice Falcão, Monomania. Eu gosto muito desse álbum, gosto muito do personagem patético que ela faz, sempre atrapalhada no amor, não é? Sempre romântica ao extremo, fazendo as piores burradas por amor. E a forma patética como ela conta isso, né? Ele relembra muito Fernando Pessoa. Toda carta de amor é ridícula, assim como todo amor é ridículo, ela faz um personagem ridículo que eu acho que é muito bom. E é um disco que quando eu falo, o pessoal fala: nossa, ela canta que nem uma mosca morta, né? É horrível, não sei o que, enfim. Mas eu gosto. Jansen Pereira pergunta: qual você acha que foi a banda mais injustiçada? Olha aqui a moto passando de novo, meu pai do céu. Qual você acha que foi a banda mais injustiçada, a que não recebeu o reconhecimento que deveria? Essa pergunta também é muito importante. Mas essa pergunta, eu posso citar algumas bandas. O Terço, eu acho que principalmente aquelas bandas dos anos 70, né? O Terço, o Moto Perpétuo, eu acho que são bandas que poderiam ir mais, né? Poderiam ir além do que foram, né? Até, por exemplo, algumas bandas como o Quarteto Novo, sabe? Bandas que eu realmente achei, o Sonho Imaginário, que podiam ir além daquilo, né? Agora, recentemente também tivemos a Banda Filarmônica de Passárgada, né? E no meio termo disso aí tudo, eu vou citar a banda Rumo, né? O grupo Rumo, e a banda Premeditando Break. São bandas assim que eu vejo muito mais potencial do que foi reconhecido neles. Talvez esses dos anos 70 menos, porque já tem um público que virou cult, né? Tem um público que gosta bastante, então esses menos, mas o Premier, né, o Premeditando Break, eu vejo muito pouco falar sobre eles, e o Grupo Rumo também. Mas muito mais o Filarmônica de Passárgada, que é uma banda recente, uma banda que eu acho que até já terminou de tão que não foi vista, né, mas uma banda que não fez barulho nenhum e que é uma das coisas mais espetaculares que eu vi ultimamente. É uma banda assim genial no humor, nas letras, nas composições, são incríveis, e essa sim eu acho uma banda extremamente injustiçada. Filarmônica de Passárgada. Já falei algumas vezes ele aqui, sempre vou falar. Banda espetacular, banda genial. Agora vamos para a pergunta do Renato Medeiros. Juscelino, qual a melhor banda do mundo musicalmente e por que o Pink Floyd? Bom, você já está dando a resposta aí, eu acho. Bom, a melhor banda do mundo musicalmente, eu acho que eu seria incapaz de responder. Eu não sei se eu tenho assim esse cacife para dizer: olha, essa é a banda musicalmente mais perfeita de todas. Não tem como eu falar essas coisas. Talvez a bandinha do Chaves lá. Eu não tenho como dizer. Mas olha, já que eu vou ficar contigo então, o Pink Floyd, tá bom? Vou com a sua sugestão, né? Já que você já deu uma resposta aí para a sua própria pergunta. Gostei da pergunta, parabéns pelo humor, né, do Renato aí, Renato Medeiros. Mas ele tem aqui uma outra pergunta, ele está dizendo: outra pergunta, você acha que o Los Hermanos acabou por brigas ou por cansaço, musicalmente falando? Eu não sei, cara. Não me parece ter sido briga, né? Quando é briga, a coisa é muito diferente, não é? Quando é briga... E outra coisa, quando é briga, geralmente não se esconde muito, não. Quando é briga, se fala mesmo. Como foi o Ira daquela vez, como foi tantas outras bandas, né? Até porque dá problema na justiça, com o nome e tudo e tal. Os caras parece que eles... Nem sei também se dá para se chamar cansaço musical. Os caras gostam de fazer outras coisas, eles queriam fazer outros projetos. Me parece que é um pouco muito... é legal, né? Me parece que é um pouco aquela coisa do: olha, eu quero fazer outras coisas e essa banda tá me prendendo aqui, não é? Como muitos dos Titãs fizeram, né? O Arnaldo Antunes sai dos Titãs porque ele queria fazer outras coisas e por uma indisponibilidade física mesmo, assim, ele teve que deixar os Titãs, mesmo sabendo que os Titãs eram um porto muito seguro, né? Já fazia shows, estava estabelecido.
E ele decidiu fazer sozinho porque é um artista, enfim, de múltiplas tarefas, é um artista que consegue fazer muita coisa, é um poeta, é um artista plástico, é um cara multimídia, não é? Trabalha com diversas plataformas, então ele não queria ficar atrelado apenas à banda Titãs, que tinha uma agenda extensa e ia segurar ele. Acho que os Los Hermanos também já estavam com essa coisa, sabe? E os caras eram muito inquietos, principalmente o Amarante. O Amarante fez muita coisa, fazia já na época e ainda o faz, né? A Orquestra Imperial, o Little Joy, a própria carreira solo dele que é espetacular, é maravilhosa. E assim o Camelo também fez algumas coisas, como o trabalho solo e a Banda do Mar, né? Então eles em si queriam fazer outras coisas, mas eu fico imaginando que eles ficam, uma hora a gente volta, né? E aí eles estão protelando essa volta. O que eu garanto, garanto não, né? O que dá para esperar é que apareça uma volta do nada, assim, como a gente imaginou que, por exemplo, os tribalistas não voltariam mais, né, que aquela é um disco único, a formação foi uma vez só, né, apesar de eles trabalharem sempre juntos, como tribalistas, foi uma vez só, e aí eles fizeram outro, né, do nada, meio que de surpresa, lógico, isso aí até não pensando só na questão artística, mas pensando na questão de marketing, o pessoal de marketing deve ficar louco para que eles façam isso mesmo, de fato, que eles voltem com tudo, né? Muita gente está torcendo por isso e eu acredito que eles vão voltar assim que a necessidade pedir, não é? Não a necessidade financeira, que eu acho que eles não estão nem precisando tanto disso, mas assim, aquela necessidade metafísica mesmo, de falar, putz, é a hora, né? É agora. Então eles se juntam novamente. Eu acredito que não brigaram e cansaço musical não, mas talvez querer buscar outras coisas, querer pisar em novos ares, né? Querer fazer outras coisas. Enfim, é isso. Eu acho que eles estavam buscando outros caminhos, além daquele do Los Hermanos, que já estava pré-estabelecido e todo mundo já sabia o que esperar do Los Hermanos. Não é? E essa foi a última pergunta, não é? Eu agradeço muito a vocês que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para fazer uma pergunta aqui para o canal. Você que queria perguntar, não é? Que falou, poxa, eu não sabia, não tinha visto. Fica atento aí na comunidade que dependendo assim da aceitação desse vídeo, dependendo da aceitação desse formato, eu faço um segundo respondendo perguntas sem problema nenhum, um pouco mais ameno, como vocês estão vendo aqui, um pouco mais relax aqui na minha casa, sem tanta gritaria, sem tanto roteiro, sem tanta coisa assim, mais respondendo vocês mesmos, vão sentar e conversar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fique atento na nossa comunidade para vocês receberem as próximas perguntas se a gente fizer mais um respondendo perguntas. Obrigado a todos vocês e até a próxima.